Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica. Hoje nós estudaremos a lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nós queremos agradecer a Deus, ao Senhor Jesus, pela sua vida, por estar acompanhando este programa. Deus abençoe você, onde quer que você esteja, em casa, no seu trabalho, seja você abençoado e a sua casa também. Na lição de hoje, nós iremos abordar a sutileza dos ataques, de forma bem sutil, contra a identidade da nossa querida igreja, que é pentecostal. E nós queremos convidar você a permanecer conosco neste programa, porque nós aqui estaremos fazendo os comentários da lição bíblica da Escola Bíblica Dominical, que nós estudamos todos os domingos pela manhã na nossa querida igreja. Vamos para a leitura do texto áureo, a verdade prática e também a leitura bíblica em classe. O texto áureo nos diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4. A verdade prática nos diz assim: a doutrina do batismo do Espírito Santo e o falar em outras línguas, como sua evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, ela está em dois textos, em dois livros, em Atos 2 e também na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12. Atos 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Bom, iremos estudar nesta lição a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, e nós temos basicamente 3 tópicos. Nesses 3 tópicos, nós iremos percorrer pelo trilho esses eixos temáticos que você está vendo aí na sua tela. No primeiro tópico, nós iremos aprender sobre o Pentecostes bíblico. No segundo tópico, o distintivo pentecostal de nossa igreja. Qual é o distintivo pentecostal de nossa igreja? Nós temos uma identidade que nos distingue de outros movimentos? Temos, nós iremos aprender nesta lição. E o terceiro tópico, mantendo a chama pentecostal acesa. Maravilha! Nós já iremos falar nesse bloco sobre o Espírito prometido, que é o primeiro subtópico do primeiro tópico da nossa lição, e também falaremos sobre o Espírito derramado, a promessa no Antigo Testamento e o cumprimento desta promessa efetivamente cumprida no Novo Testamento.
Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos hoje contando com os comentários e a participação dos nossos comentaristas. Está conosco já aqui pastor Elias Gomes, nosso querido amigo, professor do nosso Instituto de Ensino Teológico, o IETAD, pastor da nossa querida igreja, a quem nós temos um apreço e uma profunda admiração. Pastor Elias, mais uma vez, seja bem-vindo, é sempre muito bom estar com o senhor aqui. Obrigado, pastor, a satisfação é nossa. Está também conosco aqui evangelista Wallace França, nosso querido amigo, companheiro de vida eterna, a quem também nós nutrimos um sentimento muito especial de carinho, amor e consideração cristão pela pessoa dele e por tudo que ele e a sua família representam a nós. Evangelista Wallace, seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez aqui juntos. Nós te agradecemos, pastor Epaminondas, estamos juntos aí para ministrar mais uma vez a palavra de Deus. Muito bem, nós queremos aproveitar, pastor Elias, Wallace, o ensejo aqui e enviar um abraço muito especial, um alô também muito querido ao nosso querido pastor Salles, pastor presidente da nossa querida igreja, a irmã Raquel Viegas, a sua família como um todo. Deus abençoe, tá bom, meu pastor? Nós queremos também abraçar todos os pastores distritais, os pastores que auxiliam o pastor Salles nessa igreja, que estão aí por toda a nossa grande cidade. Deus abençoe também os coordenadores de escola dominical, aqueles que coordenam os trabalhos, aqueles que administram a nossa amada escola bíblica dominical, e não poderíamos deixar de mandar um alô especial aos professores, aqueles que fazem da escola dominical um ambiente de aprendizado muito mais efetivo. Deus abençoe todos os professores de escola bíblica dominical, também os professores de departamento infantil, tá bom? O Senhor vos abençoe. E também eu estou intimado aqui a mandar um alô muito especial para a irmã Marieta Felinto e também a Milka Felinto, as nossas irmãs. Elas estão lá em São Luís, no estado do Maranhão, na capital maranhense, nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube. Nós queremos aqui mandar um alô muito especial às nossas queridas irmãs. A irmã Marieta, ela é da família do nosso querido evangelista Wallace, ela é sogra dele, é mãe da nossa querida irmã Simone. Minha irmã, Deus abençoe e obrigado pela audiência, por acompanhar o programa Escola Bíblica, tá bom? Vamos iniciar a nossa lição, pastor Elias, pastor Wallace. Vamos lá. O nosso primeiro tópico, ele trata sobre o pentecostalismo bíblico. Nós conhecemos o movimento do Espírito, e esse movimento do Espírito, que é muito bem delineado pelas páginas do Novo Testamento, e nós aqui, pastor Elias, queremos iniciar falando sobre o primeiro subtópico, que é o Espírito prometido. O Espírito Santo no Antigo Testamento nos parece que ele atuava, mas de forma esporádica, não permanentemente naqueles a quem o Senhor Deus escolhia para uma missão. Muito bem, pastor Epaminondas, satisfação em estar aqui mais uma vez, evangelista Wallace e todos os demais que estão nos assistindo, que o Senhor possa abençoar cada um infinitamente com as suas bênçãos. Nós estamos diante de mais um aspecto, pastor Epaminondas, que tem sido objeto de ataques por inúmeros movimentos, e esse elemento que é objeto desses ataques é justamente a nossa identidade pentecostal, aquilo que caracteriza a nossa igreja, né? Porque nós somos genuinamente pentecostais, nós somos os pentecostais clássicos, digamos assim, aquele que pode dizer que é pentecostal à luz da Bíblia, à luz daquilo que nós vemos. E ao tratar do Pentecoste ou da identidade pentecostal, não tem como nós deixarmos de falar, ou não tem como nós deixarmos de lado a principal ênfase ou o principal personagem dessa identidade, que é o Espírito Santo com as suas atuações.
Há quem pense que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, atuou e atua somente na Nova Aliança, no Novo Testamento, no contexto neotestamentário. Mas nós vemos que, embora de forma esporádica, como o senhor já citou, com uma menor frequência ou em situações específicas, o Espírito Santo ele atua desde o princípio. Ele estava na criação, isso é muito visível, inclusive em Gênesis, no capítulo 1, a gente vê o texto lá, a Bíblia mesmo diz, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Nós vemos mais na frente o Espírito Santo atuando na vida de pessoas para desenvolver atividades especiais em ocasiões específicas. Por exemplo, na vida dos reis, na vida de juízes, na vida de profetas, na vida de sacerdotes. A título de exemplo disso, nós vemos em Juízes mesmo, no capítulo de número 6, quando o Espírito do Senhor revestiu homens ali como Bezalel. Nós vemos em Juízes capítulo de número 11, nós vemos ainda em Juízes que o Espírito de Deus se apoderou da vida de Sansão. Nós vemos em 1 Samuel que o Espírito de Deus se apossou, se apoderou da vida de Davi na condição de rei. Então o Espírito Santo ele já atuava, e ele atuava de forma restrita. Então a manifestação, digamos, ou a atuação do Espírito Santo no contexto veterotestamentário em relação ao povo era mais para visualizar. O povo percebia, mas não desfrutava dessa presença, não desfrutava dessa atuação. Todavia, nesse mesmo contexto veterotestamentário, nós vemos que o Senhor apresentou uma promessa que está em Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, nos diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então nós vemos aqui que a promessa ela é apresentada no contexto da velha aliança, todavia ela já vem com caráter universalista, esse caráter abrangente, porque ela vai envolver agora os velhos, as crianças, os jovens. Então todos desfrutarão dessas situações que na verdade são decorrentes da manifestação do Espírito, como visões, profecias, e tudo isso são ações que são resultados ou são ações subsequentes à manifestação do ser cheio do Espírito, do ser alvo desse derramar do Espírito. Então, nós vemos que a nossa lição, nesse primeiro tópico, ela se subdivide nesse Espírito prometido, e agora já vamos tratar da realização, ou digamos, do cumprimento desta promessa propriamente dita. Então, antes da promessa, a manifestação ou a atuação do Espírito Santo ocorria de forma restrita, de forma esporádica, em ocasiões especiais. Mas com a promessa nós já vemos o caráter de abrangência, o que alimentou a expectativa e viu que o Senhor separou para esse tempo a manifestação do Espírito. Há um escritor, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, que ele até diz assim: o Espírito Santo ele se manifestou na antiga aliança de forma gotejante ou em gotas, mas a promessa é que ele viria em forma de cachoeira agora no contexto da nova aliança. Muito bem, pastor Elias. Agora, evangelista Wallace, já no Antigo Testamento havia uma promessa de que o Espírito do Senhor seria derramado sobre todos, em que pese o Espírito Santo já atuar e de forma restrita, não sobre todos. Por exemplo, lá em Ezequiel 36 e 27, Deus, pela boca do profeta, diz: porei dentro de vós o meu espírito. Agora, essa promessa, ela já se cumpriu, não é isso? Nós podemos identificar o cumprimento desta promessa? Perfeitamente, pastor Epaminondas. Paz do Senhor a todos que nos assistem. Nós estamos diante de um contexto, como o pastor Elias bem explicou aqui, de uma promessa escrita na palavra de Deus, no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Passados aproximadamente 8 séculos, aproximadamente em meados
do ano 30 da era cristã, esse fato ocorre. E ele ocorre na cidade de Jerusalém, após Jesus ascender ao céu e dizer para que aqueles seus discípulos aguardassem em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos de poder. E esse fato ocorreu numa casa. Alguns teólogos vão discutir se foi na casa da mãe de João Marcos, mas de fato, esses fatos aí certamente ocorreram. E é o que nós estudamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas eu gostaria de um tempinho aqui, pastor Epaminondas, para dizer para o senhor, para o pastor Elias, que todas aquelas pessoas que profetizaram na antiga aliança ou no período veterotestamentário, como o pastor Elias bem explicou aqui, eles profetizaram, mas não viram a promessa sendo cumprida. Então, automaticamente, a gente pode pensar num sentimento de frustração. Nós não podemos datar certamente em que época o livro do profeta Joel é escrito, mas a gente tem uma base de 800 anos. Então, esperaram aproximadamente 800 anos para que esse derramar do Espírito ocorresse na cidade de Jerusalém, como ocorreu. Mas também nós temos aqui, diante de uma teologia lucana, ou do Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 24, verso 49, tem um texto muito conhecido que vai revelar essa antecedência desse derramar. E diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Isso é Jesus falando. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E esses fatos realmente ocorreram. E aqui foi criado um cenário especial, um cenário também para a fundação da nossa igreja primitiva. O que era necessário? Era necessário a Páscoa e o Pentecostes. A Páscoa ocorreu com o Cordeiro imolado e o derramamento do Espírito Santo ocorreu no dia de Pentecostes, repito, em meados do ano 30 da era cristã. Muito bem. Pastor Elias, pastor Wallach, assim nós vimos que em Atos 2, o Espírito Santo foi derramado. Ali, portanto, nós temos o cumprimento da promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28. E nós identificamos o cumprimento da promessa como sendo o batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em novas línguas. E diante das sutilezas, que é o assunto principal da nossa lição. E quais são as sutilezas da atualidade? É de que o batismo com o Espírito Santo, mencionado em Atos dos Apóstolos capítulo 2, ele ocorre no ato em que a pessoa aceita Jesus como seu Salvador. Esse é basicamente o argumento e a interpretação dos irmãos de confissão reformada. Pastor Elias, aqui dá uma pincelada. Nós podemos identificar na Bíblia dois batismos, um batismo soteriológico e um batismo missiológico? Podemos sim, pastor, com certeza. E a gente percebe a diferença entre um batismo e outro a partir dos agentes batizadores, que está escrito no Evangelho de João, que o próprio João pregando, João o Batista disse: eu vos batizo em água para arrependimento de pecado. Ele estava se referindo ao batismo soteriológico. E ele estava falando mais propriamente do ato doutrinário correspondente à doutrina do batismo, que é aquele batismo do Espírito, no sentido de que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e agora o insere, o integra ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, esse primeiro batismo é o batismo soteriológico, é o batismo para a salvação. O outro batismo é aquilo que a gente chama de revestimento de poder, aquilo que Jesus prometeu em Lucas capítulo 24, versículo 49, prestes a ser assunto aos céus, ele disse: agora vocês vão e permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, esse revestimento de poder é uma segunda bênção, é uma bênção subsequente. Está muito bem claro em Atos capítulo 8, em Atos capítulo de número 10, o mesmo Espírito que desceu sobre a casa de Cornélio, Atos capítulo 19 em relação aos irmãos em Éfeso. Então, é uma bênção subsequente à bênção da salvação e não propriamente a regeneração, como alguns segmentos de linha reformada acreditam e assim pregam, né, pastor? Muito bem, pastor Elias, apenas para
confirmar e ratificar aquilo que o pastor Elias acabou de colocar, eu gostaria de ler uma citação do nosso querido, saudoso pastor Antônio Gilberto, que é o patrono da Escola Bíblica Dominical no Brasil, ele que é autor e também editor desta obra magnífica. Todo professor de escola dominical, todo pregador, todo pastor pentecostal deve ter esta obra na sua biblioteca. Olha o que o pastor Antônio Gilberto, tratando o Alan da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, na página 187, ele diz sobre diferenciando o batismo pelo Espírito do batismo com ou no Espírito Santo. O batismo pelo Espírito é o batismo soteriológico, que ocorre na hora em que o pecador arrependido aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Já o batismo com ou no Espírito Santo é aquele revestimento de poder muito bem colocado pelo pastor Elias. Na página 187, ele diz: no batismo pelo Espírito Santo, o batizador é o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. O batizando é o novo convertido. E o elemento em que o recém-convertido é imerso, a igreja. Como corpo místico de Cristo. Efésios 1, 22 e 23. Portanto, o Espírito Santo realiza esse batismo espiritual no momento da nossa conversão, inserindo o crente na igreja. Portanto, vejam que todos os salvos, eles são batizados no corpo de Cristo. Exato. Não é isso, evangelista Wallach? Perfeito, é perfeita definição. Como o pastor Elias, ele consegue bem definir nas nossas aulas no Instituto Teológico, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você está se vestindo da personalidade da pessoa com o perfume de Cristo. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, aí a situação é diferente. Você já se reveste como um paletó seguro, como um paletó de autoridade para a realização de uma missão. Por isso nós tratamos como o aspecto soteriológico e o aspecto missiológico. Muito bem, nós iremos para o nosso primeiro bloco. E quando nós voltarmos, nós iremos falar sobre a identidade do pentecostal. Qual é o distintivo do crente pentecostal? Você é um crente pentecostal? Você conhece qual é o seu distintivo? Você sabe quais são as leis e princípios estabelecidos na palavra de Deus que nos norteiam? Fique aí, não saia daí, porque o próximo bloco ele está também imperdível. Até já. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica. Estamos estudando a lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade e fazer algumas indicações de literatura, de livros para você que é professor de escola dominical, você que é pastor, você que é crente pentecostal. Você precisa de alguns subsídios e você os encontrará nestas obras aqui que eu passo a indicar a vocês. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Aqui tem um capítulo exclusivo para tratar sobre a doutrina do Espírito Santo. Capítulo de número 19, a nossa confissão de fé, esse documento oficial da nossa igreja, onde nós temos aqui as interpretações oficiais da Assembleia de Deus no Brasil, trata sobre o batismo com ou no Espírito Santo, o falar em novas línguas, os dons espirituais, tá bom? Você não pode deixar de ter. Todo crente precisa saber em que ele crê. E aqui está o nosso credo, a nossa declaração de fé. A teologia sistemática do pastor Antônio Gilberto, que nós já fizemos menção dele aqui, essa obra ela é fantástica. Todo pregador do evangelho pentecostal necessariamente precisa conhecer as doutrinas fundamentais da fé cristã. E as doutrinas fundamentais da fé cristã são basicamente 10 da teologia sistemática. E elas estão aqui dispostas neste livro de linguagem fácil, não é tão técnica a linguagem aqui posta neste livro. E
você encontrará aqui a doutrina do Espírito Santo escrita pelo querido e saudoso pastor Antônio Gilberto. Eu não posso deixar também de indicar esta obra magnífica do pastor Silas Daniel, O Batismo no Espírito Santo e as Línguas como a sua evidência. Estas obras, os irmãos podem encontrar na livraria CPAD, ali na Cidade Nova, na Avenida Transamazônica, ao lado do Templo Cidade Nova, em frente à Praça da Bíblia, tá bom? Deus abençoe você, adquira esses materiais para que você possa aprofundar-se no conhecimento da palavra de Deus. Vamos, portanto, ao segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da nossa lição diz: o distintivo pentecostal de nossa igreja. Neste tópico, nós iremos trabalhar a atualidade dos dons espirituais e também, no segundo subtópico, falaremos sobre as línguas como evidência física, visível, do batismo no Espírito Santo. Evangelista Wallach, o movimento pentecostal, a fé pentecostal, ela surge em resposta ao cessacionismo, que é a ideia de que os dons espirituais cessaram, né? A nossa declaração de fé, lá de 1916, também chamada de Declaração de Verdades Fundamentais, né, já estabelecia que os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, o falar em novas línguas, fazem parte do culto pentecostal assembleano. Evangelista Wallach, nós podemos falar e confirmar à luz das Escrituras Sagradas sobre a atualidade dos dons espirituais? Não só podemos confirmar, mas podemos fundamentar a nossa assertiva à luz da Bíblia, né? Quando o apóstolo Paulo escreve sua carta aos Coríntios, no capítulo 14, verso 39, ele diz que é proibido proibir o falar em línguas. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Mas, pastor Epaminondas, também é interessante nós discutirmos aqui, porque nós estamos falando no tópico 2 sobre o distintivo pentecostal. E essa palavra distintivo, ela nos diz muita coisa. Primeiramente, o distintivo, ela serve para identificar. É uma mensagem que nos identifica. Então, o que identifica o crente pentecostal? Certamente, uma das grandes características é esse falar em línguas. Mas voltando à pergunta que o senhor nos fez a respeito do cessacionismo, nós gostaríamos de dizer para os irmãos que nos assistem que, de antemão, que nós somos continuistas, ou seja, nós não acreditamos que os dons celebrados pela igreja primitiva ali ficaram, ali permaneceram e ali se extinguiram. Pelo contrário. Mas também é interessante nós falarmos do ponto de vista teológico. Nós tivemos um filósofo, um teólogo, entre o século III e o século IV, chamado Agostinho de Hipona. E ele traz alguns erros doutrinários. Ele acreditava nesses dons espirituais da igreja primitiva, mas ele acreditava também que eles haveriam cessado. Repito, nós não comulgamos dessa ideia, pelo contrário, nós acreditamos na atualidade desses dons, até mesmo porque nós sabemos o seu real motivo, o seu real objetivo, que é o fortalecimento da Igreja de Cristo para enfrentarmos os problemas da atualidade. Muito bem, Wallach. Aí eu não posso deixar de perguntar ao querido pastor Elias: nós, pentecostais, que temos como doutrina fundamental, né, no movimento pentecostal, a crença de que as evidências das línguas estranhas é que comprova que alguém foi batizado com o Espírito Santo. As línguas que estão descritas lá em Atos, capítulo de número 2, né, e elas são mencionadas em Atos, capítulo de número 8. Paulo foi cheio do Espírito Santo no capítulo de número 9. Em Atos, capítulo 10, na casa de Cornélio, eles profetizaram e falaram em língua e foram cheios do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 19, lá em Éfeso, aqueles discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. Na atualidade, como nós podemos identificar alguém que é batizado com o Espírito Santo?
Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vemos que as duas principais, ou as três principais vertentes, né, que caracteriza essa identidade pentecostal, que é objeto de ataque, a primeiro o evangelista Wallace já tratou sobre a atualidade do batismo no Espírito Santo. Nós vemos também a manifestação dos dons espirituais, que muita gente, e é um movimento forte que crê nessa cessação, e ainda tem aqueles, vale evidenciar, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, sobre os conformistas, aqueles que se conformam, até acreditam, até concebem que podem acontecer, que isso pode de fato ser efetuado no seio da igreja, entre os crentes, nos crentes, através do Senhor, mas que não há necessidade. Isso aí é uma visão conformista. E eu reforço dizendo que nós somos, de fato, continuistas, como já frisou bem aqui o evangelista Wallace. O falar em outras línguas, pastor Epaminondas, é outra vertente assim que tem sido muito atacada, e para muitos isso é uma balela, para outros isso é até uma ação demoníaca, para alguns isso é um efeito maligno e que isso não existe. Nós vemos que isso existe, isso caracteriza até o culto, porque o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo de número 26, quando ele diz assim, vem falar sobre o culto: o que fazeis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Tens, versículo 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, e ele coloca aqui, tem língua e tem interpretação, faça-se tudo para edificação. As línguas aqui, ou as línguas estranhas, ou novas línguas, como o senhor usou essa terminologia, ela acontece de duas formas. Ela é uma evidência, é uma prova física, explícita, visível, de que alguém foi, sim, de fato, batizado no ou com o Espírito Santo. Isso é uma forma, é um viés pelo qual o falar em outras línguas acontece. E o outro está no versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo vem falar sobre um dom. É um dom que faz parte da classe dos dons de elocução. É o dom de variedade de línguas. Não necessariamente uma pessoa que foi batizada no ou com o Espírito Santo, ela vai continuar falando em variedade de línguas, porque não necessariamente ela recebeu o dom de variedade de língua, mas que falar em outras línguas, ela tem que falar como uma evidência inicial, uma prova evidente de que ela foi batizada em outras línguas. Tanto o falar em outras línguas como uma prova, como evidência inicial do batismo no Espírito Santo, quanto o exercer o dom de variedade de línguas, tanto um quanto o outro é a mesma coisa em essência, mas ocorre de forma diferente, porque uma se dá como sinal, a outra é uma continuidade, inclusive a finalidade. A variedade de línguas, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, ele utiliza para orar ao Senhor e ele é edificado através dessas línguas. Então, há muitos movimentos que se levantam contra isso, mas o próprio apóstolo Paulo também evidencia no capítulo 14 de 1 Coríntios que nós não devemos, versículo 39, não proibais o falar em línguas, não devemos proibir, ou seja, nós não devemos apagar o espírito, apagar essa impetuosidade, essa manifestação sobrenatural que o Espírito quer fazer no meio da igreja. Nós, em outras palavras, não devemos nos comportar como os irmãos de Tessalônica, que estavam apagando o fogo do Espírito, sendo resistente às manifestações. Está muito claro em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo, em uma versão, diz assim: não apagueis o fogo do Espírito. Eles estavam sendo absolutamente resistentes à atuação, a esse fogo, a essas manifestações, a esses fenômenos que provêm do Espírito Santo de Deus. Muito bem. O próprio Senhor Jesus é quem trouxe à lume alguns aspectos desta promessa que se cumpriu em Atos capítulo 2, né, que teve o início do seu cumprimento, porque nós estamos vivendo, né, debaixo dela. Há quem diga que Joel, quando ele disse
no capítulo 2, versículo 28. E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito. Ele usa o artigo definido o para indicar a totalidade da promessa. Mas o curioso é que quando Pedro ele lança mão desta profecia e ele faz a citação de Joel, ele diz, repetindo o que Joel falara, mas ele usa uma outra partícula. Ele diz: e há de ser que naqueles dias ou nos últimos dias derramarei do meu espírito, indicando que em Atos 2 iniciaria o cumprimento da promessa e que, portanto, nós estamos hoje vivendo debaixo desta promessa. Jesus, ao ser batizado por João nas águas do Jordão, o próprio profeta João Batista, ele disse: este que vem a mim, do qual não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, ele mesmo vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus também, em Marcos, capítulo de número 15, ele vai dizer que em meu nome falarão novas línguas. No versículo 49 do capítulo 24 de Lucas, Jesus, depois de ressurreto, ficou 40 dias com os discípulos e quando ele estava sendo assunto ao céu, ele disse: permanecei na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Portanto, a doutrina pentecostal, do dom pentecostal, do falar em novas línguas, do batismo com o Espírito Santo, da evidência desse falar em línguas estranhas, é bíblico, é atual, é para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, não é para um grupo específico de pessoas, como era no Antigo Testamento, não, é para todos. Todos os salvos agora podem ser batizados no Espírito Santo. E aí, evangelista Wallace, eu passo para o senhor para que fale sobre aquelas línguas lá em Atos capítulo 2, porque haviam 16 nações lá e eles ouviram, eles profetizando e glorificando a Deus na língua materna deles. Explique isso para nós. Perfeito. Aquele ato que ocorreu em Atos 2, sem sombra de dúvida, é um ato histórico muito importante para a nossa igreja pentecostal. Porque ali aquelas pessoas que estavam reunidas naquele cenáculo, e nós não vamos discutir quantas pessoas, mas nós sabemos que biblicamente eram mais de 100, se eram 120, se eram 3.000, se eram 500, mas eram muitas pessoas. E aquelas pessoas que estavam ali, elas ouviram ventos veementes, ouviram grandes sons, viram línguas como repartidas de fogo repousarem sobre aquelas pessoas de nações distintas, de nações diversas, que nós cremos que ocorreu ali o fenômeno da glossolalia, mas também da xenolalia, ou seja, ali houve a evidência do falar a língua dos anjos, mas também houve a evidência daqueles galileus, como a própria palavra de Deus diz, se comunicarem entre si e entenderem a língua materna de cada um, que cada um pronunciava. Mas eu gostaria de dizer aqui, como o pastor Elias bem mencionou, o pastor Epaminondas também concluiu aqui, que esse falar em línguas, essa evidência, ela é um caráter objetivo. Ela tem um caráter objetivo. E a característica é falar línguas estranhas. O pastor Epaminondas trouxe os textos em Marcos. Nós temos aqui trechos em 1 Coríntios, no capítulo 12, capítulo 14, no versículo 12, nós temos também outros textos sagrados que nos remetem a isso. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos também que o batismo no Espírito Santo não é somente falar em línguas. O falar em línguas é um critério objetivo, distinto do emocional, de uma grande emoção, de um sentimento compulsivo, é bem distinto, ele é objetivo, é falar línguas estranhas realmente, mas esse batismo não é só falar em línguas, pelo contrário, as línguas elas são a evidência, mas tem um propósito muito maior, como o apóstolo Paulo escreve às cartas aos Coríntios, dizendo que o propósito é a edificação da igreja. Pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas, só ler um texto aqui rapidamente, para eliminar aquela concepção interpretativa de determinado segmento que querem acoplar o batismo no Espírito Santo ao processo da regeneração e caracterizá-lo assim
como um batismo soteriológico e dizem que não existe um batismo no Espírito Santo na perspectiva de uma segunda bênção ou uma bênção subsequente, uma bênção advinda do batismo nas águas. Só para um texto aqui em 2 versículos 15 e 16 de Atos capítulo 11, quando o próprio apóstolo Pedro está narrando o que aconteceu lá na casa de Cornélio, que o Espírito Santo caiu, ele vem lembrar aqui do que João falou, confirmando outra vez essa distinção entre um batismo e outro, entre o batismo nas águas, em caráter soteriológico, e o batismo no Espírito Santo como um revestimento de poder para realizar uma missão específica no reino de Deus. Ele diz assim: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, aí tem 2 pontos, diz assim, olha, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Muito bem, pastor Elias, evangelista Wallach, nós estamos chegando ao final deste segundo bloco, tá bom? E já ansiosos para o retorno, né? Porque nós iremos falar sobre mantendo a chama pentecostal acesa. O que nós devemos fazer para que esta chama mantenha-se acesa e jamais se apague? Fique conosco. Até o próximo bloco. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos na lição de número 8, estamos tratando sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Estamos sendo rodeados por filosofias, por concepções que vão de encontro com o movimento pentecostal bíblico, o movimento pentecostal ortodoxo, aquele que está esculpido nas páginas do Novo Testamento. E vimos no bloco anterior que a sutileza ela está consistindo em que muitos dizem que o falar em outras línguas de fato existe ou existiu, mas que não é para todos. Isso é uma sutileza. Esse ensino ele surge de forma bem sutil e ela acaba que permeando o nosso meio pentecostal e muitos líderes acabam abraçando essa doutrina. Diante disso, pastor Elias, como manter a chama pentecostal acesa? Nós precisamos colocar a lenha, porque sem lenha, diz a Bíblia, o fogo se apaga, mas com a lenha, o fogo pentecostal, essa chama que arde, certamente manterá-se acesa. Muito bem, pastor. Epaminondas, a gente percebe que, inclusive, era uma das leis do levirato em relação ao sacrifício, a chama arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Muito embora que seja e se apresente ou se volte para um contexto metafórico, você entende muito bem o que o contexto está falando. A principal, ou uma das principais, digamos, lenha para manter essa disposição viva, esse fogo aceso, nós empenhado nessa impetuosidade do Espírito, é interpretar a palavra de Deus, é observar diligentemente, é mergulhar nas Escrituras, é voltar-se à palavra como dantes. Uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Corinto era a distorção como os dons espirituais, como as línguas estavam acontecendo ali. Ele não era contra, mas ele diz assim, quanto aos dons, por exemplo, não quero que sejais ignorantes. Então, quanto mais uma igreja se afasta ou não tem uma reputação boa no que diz respeito à sua familiaridade com a Bíblia, com a palavra de Deus, não só enquanto livro, mas enquanto palavra de fato, ela tende a ser cesseada, a ser eliminada, e o fogo vai cada vez mais se eliminando, uma vez que
tem surgido ao longo do tempo teologias falsas, teologias liberais, que tem um afrouxamento doutrinário terrivelmente grande, e nós vemos que uma das razões pelas quais a igreja de Tessalônica se esfriou nesse quesito das manifestações do Espírito Santo, basicamente se dá para entender por Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo elogiando outra igreja em relação a Tessalônica. Disse: olha, os irmãos daqui de Bereia são mais nobres, porque observam diligentemente a palavra de Deus em relação de Tessalônica. Então, nós voltarmos para as Escrituras, nós não deixarmos de lado a oração, o jejum. Então, isso são aspectos que continuamente devem ser cultivados pela igreja local. Nós vemos, pastor Epaminondas, em Colossenses capítulo de número 2, voltando-se para esses falsos ensinos, que muitas das vezes são muito cativantes, porque são ministrados por mestres, por pessoas que têm uma profunda oratória, têm um domínio da eloquência, enfim, eles têm a capacidade de atrair muitas pessoas para si. E em Colossenses capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ainda em Atos, capítulo de número 20, ele está falando para os mesmos irmãos em Éfeso, onde o Espírito Santo se manifestou, fazendo fenômenos e coisas extraordinárias. Ele está alertando os irmãos, em especial os anciãos ali, sobre a possibilidade de pessoas que surgiriam a partir de um contexto de fora para dentro e pessoas que surgiriam de dentre eles mesmos. No versículo de número 29 e o versículo de número 30 de Atos capítulo 20, ele diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, nós devemos tomar cuidado e não trilhar pela linha do conformismo. Eu sei que isso aqui é importante, mas pelo fato de não ser mais importante que a salvação, que nós somos cientes disso, todavia, isso aqui é uma capacitação sobrenatural, o batismo no Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, enfim, esses fenômenos decorrentes da manifestação do Espírito Santo, é uma capacitação sobrenatural para você fazer com eficácia e com excelência aquilo para o qual o Senhor te designou. Muito bem, pastor Elias. Outro aspecto que consideramos extremamente relevante em manter a chama pentecostal acesa é aquilo que os nossos pais pentecostais assembleanos nutriam, que era o apego, o amor à palavra de Deus e a fidelidade às Escrituras. Porque nós, pentecostais, por muito tempo, Alan, que nós fomos rotulados como aqueles que só valorizam as experiências em detrimento do ensino, do conhecimento teológico, mas isso não é a realidade pentecostal, sobretudo do nascedouro da igreja. Nós temos na história da Assembleia de Deus, que é a igreja ortodoxa pentecostal, tradicional, né, homens extremamente intelectuais, inteligentes, estudados, teólogos. O próprio missionário Gunnar Wingren, ele era teólogo. Samuel Nystrom, eu poderia falar aqui de Eurico Bergström, e tantos outros nomes ali, os primeiros, né? A primeira geração de pentecostais assembleianos eram homens extremamente voltados às Escrituras Sagradas. A segunda geração, nós poderíamos citar aqui o pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, que foi pastor aqui em Marabá. Tantos outros homens que se dedicaram às Escrituras Sagradas e que, portanto, estabeleceram o norte doutrinário, né, da Assembleia de Deus no Brasil, evitando, portanto, a contaminação e também o desvio doutrinário que é causado principalmente na atualidade pelo chamado movimento neopentecostal, o neopentecostalismo.
Nós discutimos aqui, antes de entrar no ar, que, biblicamente falando, esse termo neopentecostal ou neopentecostalismo, ele não coaduna com o pentecostalismo bíblico. É muito mais uma classificação histórica para estabelecer ali um momento na história da igreja recente que esse movimento iniciou por meio de algumas igrejas que defendem a teologia da prosperidade, a confissão positiva e outros movimentos mais, né? Esse movimento que foi importado da América do Norte, a unção do riso, né? O caicai, esses movimentos trouxeram prejuízos ao pentecostalismo clássico, não é, pastor Elias? E aí, o apego às escrituras, né? Uma teologia muito bem fundamentada na palavra de Deus. Portanto, o pastor precisa ter esse conhecimento, o professor de escola dominical, ele precisa dominar, ainda que os fundamentos basilares da teologia pentecostal, para que ele não seja ludibriado, enganado e levado por qualquer vento de doutrina. Nesse sentido, evangelista Wallach, eu pergunto, diante desse falso, né, movimento pentecostal, ou esse movimento pentecostal estranho às escrituras sagradas, nós não podemos nos calar em detrimento do que está acontecendo, com medo de falar ou temendo falar, né, o verdadeiro movimento pentecostal, porque existe o falso. Na lição passada, pastor Epaminondas, nós estudamos sobre o perigo do politicamente correto, de nós crentes pentecostais enveredarmos por esse caminho do politicamente correto e de esquecermos, à luz da palavra de Deus, o que realmente nós temos que pregar com intrepidez. Então, diante desses fatos, nós já vimos que, por conta desse politicamente correto e pelo medo de sermos taxados de infantis, de valorizarmos as experiências, nós temos contra o nosso movimento o cessacionismo, o excesso de formalismo e também esse fanatismo, né? Que é a questão do dente, é a questão da capa preta ou da capa amarela ou da capa vermelha, assim como seja. Então, nós temos 3 grandes movimentos que são sutis contra a nossa doutrina pentecostal. E de antemão, pastor Epaminondas, hoje nós podemos dizer que nós evoluímos. Hoje, sem medo de errar, eu digo que nós temos dezenas, quiçá centenas de doutrinas de jovens pastores da Assembleia de Deus, da CPAD, como é o caso do pastor Silas Daniel, quando ele escreve esse calhamaço de um grande material, o batismo no Espírito Santo e as línguas como sua evidência, um material exemplar, escreve muito, descreve bastante. Então, hoje nós temos que ter em mente da atualidade dos dons e nós não devemos temer a contradição ou a contraposição às ideias contrárias. Pelo contrário, nós temos aqui que defender que esses dons, eles são atuais, que eles servem para glorificar a Deus, para edificar a igreja e, sem sombra de dúvida, para evangelizar os descrentes. Muito bem, meus irmãos, a escola bíblica dominical é a escola que ensina preceitos eternos e hoje nós estamos aqui sendo muito, mas muito abençoados, ricamente abençoados pelos comentários dos nossos queridos irmãos. Para finalizar, pastor Elias, podemos então perceber que nós pentecostais, de fato, muitos deram muita ênfase às experiências, mas nós podemos constatar, nós pentecostais estamos estudando mais, nós estamos muito mais apegados à sã doutrina. E aí, pastor Elias, o movimento pentecostal, para finalizar, ele não pode ficar apenas num compêndio doutrinário, não é, Wallach, não é, pastor Elias? Isso precisa estar evidenciado na prática, no dia a dia dos crentes pentecostais. Com certeza, pastor Epaminondas, a gente percebe que o pentecostalismo clássico, na verdade, é uma linha de equilíbrio, é uma junção entre aquilo que a igreja estuda e sabe e é direcionada a partir dos princípios bíblico-doutrinário e também o exercício. Há quem pense que Pentecoste é só movimento desacompanhado de entendimento. Uhum. Então, não é isso. Porque muitas pessoas que trilham ou por um extremo ou
pelo outro. Nós sabemos que a experiência exacerbada, sem entendimento, sem conhecimento, ela torna alguém fanático, porque ela vai enveredar pelo polo do fanatismo. Já pelo outro lado, só com excesso de conhecimento, mas sem essa prática, sem esse exercício dos dons espirituais, sem essa manifestação do batismo no Espírito Santo e etc., ele se torna um formalista, ele vai para o polo do formalismo. Então, isso é perigoso. O pentecostalismo clássico não é nem formalismo e nem fanatismo. É uma junção, é uma linha de equilíbrio entre entendimento e experiência da parte de Deus. Muito bem. Meus queridos irmãos, amigos, professores de escola dominical, pastores, todos aqueles que nos acompanham, os nossos irmãos também que não são de confissão pentecostal, nós agradecemos pela audiência dos irmãos. Vocês são nossos irmãos, nós divergimos apenas no campo doutrinário, tá bom? Mas nós somos irmãos em Cristo e iremos para o céu juntos. Nesta lição, portanto, nós aprendemos que o movimento do Espírito, o movimento pentecostal, ele possui, né, uma robustez, uma sólida, né, fundamentação bíblica teológica. E nós também aprendemos que os ataques sutis a este movimento, eles precisam ser combatidos à luz da palavra de Deus. E somente o ensino genuíno da palavra do Senhor pode, então, nos livrar do erro e do desvio doutrinário. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje nós queremos desejar a você, a todos que o cercam, um resto de dia muito abençoado, uma noite abençoada, uma manhã do dia seguinte abençoado e uma família e a tua família toda debaixo da graça do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos terminando este programa abençoado, aguardando você no próximo programa, tá bom? Eu vou pedir aqui ao evangelista Wallace que possa fazer as considerações finais, se assim o desejar, e nos despedir em oração, meu amigo. Que bom. Nós encerramos mais essa programação deixando um grande abraço espetacular aos nossos professores, aos nossos coordenadores das nossas congregações aqui da Assembleia de Deus Missão em Marabá. Pastor, eles também quer deixar algum alô, algum abraço? Fica à vontade. Só dizer aos nobres professores, aos coordenadores, que eles desenvolvem uma ação muito nobre para o crescimento da Igreja do Senhor, e não há uma outra coisa que a Bíblia fala que destruiu a igreja, senão a falta desse conhecimento, né? Conhecimento da palavra de Deus. Amém. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta reunião, por esta manifestação de poder da Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa alcançar esses telespectadores, os nossos parentes, amigos, irmãos, todos os nossos irmãos em Cristo, amigos do Evangelho. Que a Tua chama, Senhor, não se apague em nossos corações pentecostais. Nós te pedimos tudo isso e por fé nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.